Olá, pessoas, bem-vindos e bem-vindas à nossa 8ª videoaula do Seminário de Filosofia Moral e Política do curso de Filosofia na modalidade à distância da UFPE. A cada semana estamos nos aproximando mais do final do semestre, eu espero que com muitos aprendizados e com muito êxito com relação aos conhecimentos. Na próxima semana, nós teremos a primeira semana de avaliação no semestre, né, no segundo semestre. E hoje, nesta nossa 8ª videoaula, nós iremos, então, abordar a nossa segunda proposta de trabalho, que é o pensamento da filósofa, da escritora, da Hannah Arendt. Eu acredito que vocês já tenham algum conhecimento sobre essa autora, porque ela é fundamental na filosofia política, assim como a Luxemburgo, mas a Hannah Arendt é mais trabalhada, não sei o porquê, mas e essa, então, é a nossa proposta. Tá? Nós vamos fazer nesta videoaula um panorama, assim, de quem foi a Hannah Arendt, de quem é a Hannah Arendt, quais as suas ideias, sua política, enfim. Então, nós podemos dizer que a Hannah Arendt foi uma filósofa, uma teórica política contemporânea. Tá? Ela é uma judia, nascida na Alemanha, que vivenciou, então, os horrores da perseguição nazista, o que motivou a sua pesquisa sobre o fenômeno do totalitarismo. Suas principais obras são As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém, Entre o Passado e o Futuro, e a conhecida e muito trabalhada A Condição Humana. Então, assim, falando mais um pouco sobre a autora, ela nasceu no dia 14 de outubro de 1906, em Hannover, na Alemanha. Ela é filha de família judaica, não praticante. A jovem Arendt, então, passou a ter mais contato com a cultura judaica em sua juventude, por conta da ascensão do antissemitismo. Esse antissemitismo é uma forma de preconceito entre os povos semitas, principalmente com os povos judeus na Europa. Então, a Hannah Arendt ela é filha de um engenheiro, tá, o Paul Arendt, e da Martha Kohl. A Hannah Arendt, então, recebeu uma excelente educação, em virtude das boas condições financeiras da sua família. O seu pai é membro do Partido Social Democrata Alemão, e a educação conferida, então, à filha, privilegiava os assuntos políticos. A Arendt mostrou-se inteligente e política. Então, na adolescência, ela já liderou um boicote, tá? Na escola, contra um professor que havia insultado. O que resultou, então, na sua expulsão da instituição. Então, ela preparou-se sozinha. Ela foi aprovada, tá, para o ingresso na Universidade de Berlim, onde ela estudou latim, grego e também teologia. Essa pensadora transferiu-se para a Universidade de Marburg, onde conheceu o professor Martin Heidegger. Bom, o Heidegger orientou todo. Além da relação de docência, eles tiveram também um romance. E isso, né, foi duramente criticado por pessoas do ciclo de amizades da Arendt por um tempo, devido ao apoio do Heidegger ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães,
é um partido nazista, né? E, consequentemente, ao antissemitismo. A Arendt, então, na época, e depois do fim do relacionamento dos dois, ela criticou na época e depois do fim do relacionamento, ela mantinha com o Heidegger uma relação profunda, uma admiração intelectual muito grande. Então, assim, após o fim da Segunda Guerra, a Arendt voltou a conversar com Heidegger algumas vezes e nos Estados Unidos ajudou a difundir o seu pensamento por lá. Então, a Arendt escrevia a sua tese de doutorado intitulada O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Já recomendou que ela fosse para a Universidade de Heidelberg para ter a orientação de um professor chamado Karl Jasper. Karl Jasper também, eu acho que vocês já devem ter escutado falar neste nome, né? Algum professor já deve ter trabalhado alguma coisa de Karl Jasper com vocês. Bom, e o Karl Jasper se tornaria muito amigo da Arendt pelo resto da vida. Em 1930, a filósofa casou-se com o também professor de filosofia Gunther Stern. Após 3 anos na França, em virtude da ascensão do nazismo e do início da perseguição antissemita oficialmente na Alemanha. Então, a Arendt pertencia à organização sionista alemã, fato que a fez ser presa e interrogada algumas vezes antes dela fugir para Paris. No ano de 1939, ela se separou do marido, né? E no ano seguinte, voltou a casar, agora com um historiador anarquista, Heinrich Breuer. Vocês desculpem, porque eu estou sempre frisando que minha pronúncia do alemão é o caos. Então, eu não sei se é bem essa pronúncia, mas é Heinrich Breuer, anarquista, então, historiador anarquista, a Arendt, em 1939. Então, com a ocupação nazista na França, a Arendt resolveu fugir novamente e foi presa em um campo de concentração, onde ela ficou por alguns meses. E após a sua prisão, esta pensadora resolveu fugir de vez, indo viver em 1933, até o final da sua vida. Ela considerou-se uma apátrida, o que a Arendt escreveu e publicou textos em jornais norte-americanos e trabalhou como editora. Em 1951, ela conseguiu a cidadania estadunidense, o que lhe permitiu lecionar em universidades. Lembram lá no início do nosso semestre que eu falei que nós iríamos trabalhar, teríamos como fundamento para o nosso seminário 2 mulheres da filosofia política, que era a Rosa Luxemburgo e a Hannah Arendt. A Rosa Luxemburgo, uma polonesa, e a Hannah Arendt, uma alemã estadunidense. E não expliquei o porquê. Então, o porquê é exatamente esse. A Hannah Arendt nasceu na Alemanha, a origem é alemã, mas com todos estes imprevistos e todas estas questões políticas que ela viveu, ela vem a adquirir a cidadania estadunidense. Então, ela é uma alemã estadunidense. Enfim. E ela foi, então, com a aquisição em 1951 desta nova identidade, ela passou a lecionar nas universidades dos Estados Unidos. E também, neste ano, ela publicou a primeira obra dela, As Origens do Totalitarismo, um livro que a consagraria com o reconhecimento de seus escritos pela comunidade intelectual. Em 1958, ela publica, então, a sua grande obra, A Condição Humana. Entre a década de 1950 e o final da década de 1960,
A Arendt atuou como professora convidada para ministrar palestras e cursos em diversas universidades renomadas, como a Universidade de Princeton, a Universidade de Cornell e a Universidade da Califórnia. De 1967 a 1975, ela lecionou filosofia política na Universidade nova-iorquina, a New School for Social Research. Em 1961, ela publica, então, Entre o Passado e o Futuro. E no mesmo ano, ela é enviada a Israel, a serviço da revista The New York, a fim de acompanhar o julgamento do Adolf Eichmann, um militar nazista, que após viver quase 20 anos escondido, ele foi capturado pelo serviço secreto israelense e enviado a um julgamento em Israel. Então, a matéria que ela escreveu para a revista deu origem ao livro Eichmann em Jerusalém, que é muito interessante e que eu assim recomendo vocês baixarem, porque ele tem um PDF. Eu baixei, eu tentei colocar aqui na sala do streaming, mas é um livro meio grande, o arquivo, e a sala do streaming, o estúdio não suporta. Mas eu digo para vocês que é possível, né, vocês buscarem na internet e vão encontrar em PDF esse livro, darem uma boa de uma lida, que é muito interessante, tá? O julgamento de Eichmann. Eichmann em Jerusalém, que é o nome, tá? Então, uma obra que suscitou muitas polêmicas dentro da comunidade judaica, inclusive. Depois de 3 anos, então, a pensadora deu uma série de entrevistas para a televisão, e uma delas proferiu uma fala que repercute na comunidade acadêmica até hoje. A Arendt afirmou não ser mais uma filósofa, e sim uma teórica política. Ela se pronunciou como se tivesse brigado com a filosofia, que não era mais um lugar para ela. A sua aceitação do trabalho filosófico voltou a partir de 1967, com o ingresso dela, né, na New School for Social Research. Em 1968, a nossa filósofa publica Homens em Tempos Sombrios. Em 1970, ela sofreu a perda do seu marido, o Heinrich Blücher. E em dezembro de 75, ela vem a falecer em decorrência de um ataque cardíaco fulminante com 69 anos de idade. A Hannah Arendt é um dos casos em que a biografia foi determinante assim, para a constituição de sua obra. Ela é marcada pela perseguição nazista, pelo sofrimento com o antissemitismo, desde jovem, e pela situação apátrida. Essa pensadora sentiu-se moralmente obrigada a lutar politicamente em defesa do que acreditava, e mais do que isso, a estudar a fim de entender o totalitarismo, a questão dos direitos políticos e dos direitos humanos. E os motivos que a levaram a humanidade a tomar caminhos tão obscuros no século XX. Então, as influências intelectuais do pensamento da Hannah Arendt, elas remontam a Sócrates. A questão da filosofia como uma prática e como uma atividade moral para permitir que a pessoa conviva consigo mesma. Tá? De Santo Agostinho, ela herdou uma maneira de enxergar a vida, como um conjunto de ações em que se deve ter a responsabilidade pessoal por tudo que se faz. De Kant, ela herdou os conceitos de cosmopolitismo e de paz perpétua, uma ideia política kantiana, tida como utópica por alguns, tá? Em que a humanidade deveria evoluir a fim de buscar a paz geral entre as nações. E do Heidegger, a Arendt herdou um modo de fazer filosofia deste pensador, um pensar apaixonado, em que o pensamento não seria simplesmente pensar algo, mas seria a essência da vida humana. E Arendt teceu muitas críticas ao marxismo. Ao analisar a estrutura totalitária, ela perguntou-se como os regimes totalitários chegaram a tal ponto de aniquilar os direitos civis
como se não representassem nada. O êxito que o totalitarismo teve durante algum tempo na Alemanha nazista, na Itália fascista e na União Soviética stalinista, deveu-se à defesa de Estados-nação fortes, maiores que os indivíduos e a sua coletividade. Então, nesse sentido, a obra de Marx ofereceu certo aparato teórico para justificar a inflação do Estado totalitário stalinista, né? E os regimes totalitários foram caracterizados por uma centralização do poder político, culto a um líder, controle total da vida pública, né? Não só da pública, mas da privada também, das pessoas, e a eleição de um inimigo comum da nação. Em alguns momentos da sua obra, a Arendt pode ser classificada como uma pensadora liberal, por não defender o liberalismo econômico. Não por defender o liberalismo econômico, mas por defender um Estado que esteja lá para garantir os direitos e as liberdades individuais, e que jamais permita que a cidadania e os direitos humanos sejam afrontados. Vocês já devem terem escutado falar sobre a banalidade do mal em Hannah Arendt. Então, esse é um dos conceitos mais importantes da Hannah Arendt, a banalidade do mal. Bom, o Kant trata a questão do mal em sua obra e coloca em cena o conceito de mal radical. O mal radical não é assim chamado por ser intenso, mas por estar enraizado em quem o pratica. A palavra radical devira do termo do latim, né, radix, que significa raiz. O mal radical é aquele que, além de estar preso na pessoa, fundamenta-se no ódio. Então, parece que, fazendo um parênteses, parece que esse conceito de mal radical ainda permanece. Nós aqui vivenciamos muito recentemente este conceito. O mal radical enraizado em quem o pratica. Ele é aquele que além de estar preso na pessoa, né, este conceito, o que significa, né, esse mal radical, ele fundamenta-se no ódio. Então, o antissemitismo, fecha parênteses, o antissemitismo nazista era, em geral, um tipo de mal radical. Tá? Figuras como o Adolf Hitler, o Heinrich Himmler, ou o Joseph Goebbels, são antissemitas declarados, eles eram exemplo de pessoas de suas próprias ações essas que se ligam ao mal radical. Então, porém, outra categoria que pode ser observada em algumas pessoas que estavam entre os nazistas seria a categoria do mal banal, né, trabalhado por Hannah Arendt. Então, para aquele que pratica o mal banal, segundo Hannah Arendt, a ação não se fundamenta em si mesma. A perseguição dos judeus poderia, vejam bem, a perseguição poderia ser praticada por questões de crença ou de princípios enraizados, mas a ação, né, a perseguição aos judeus não necessariamente era praticada por uma questão de crença ou princípios enraizados, mas por outros motivos, fora dessa ação. Uma figura que para Arendt representava o mal banal foi o Eichmann, tá? O qual ela foi assistir o julgamento lá em Israel. Bom, esse oficial, o Eichmann, Adolf Eichmann, oficial de baixa patente do exército nazista, ela diz que era responsável por organizar a logística do transporte dos judeus para os campos de concentração. Em sua defesa no tribunal montado em Israel, quando Eichmann foi capturado, ele afirmou que ele fez o que fez não por odiar os judeus, mas para cumprir ordens e fazer o seu trabalho, entende? Então, Arendt afirma que Eichmann não foi para o exército por acreditar estar servindo a sua pátria, mas ele buscava encontrar no exército uma possibilidade de ascensão de carreira, de trabalho, inclusive, tá? Uma carreira mais promissora.
e que ele tinha como, anterior a isso, ele era um vendedor autônomo, então ele buscava algo melhor, ganhar melhor, tá? Então, isso que ela chama assim, ele não era praticamente ligado àquele mal radical, mas um mal ligado a um mal banal. Ele não era um antissemita, mas se permitiu trabalhar para os nazistas por dinheiro, diz a Haring. E Eichmann era uma pessoa medíocre para ela. E o mundo estava cheio dessas pessoas medíocres, incapazes de refletir sobre a vida e sobre as suas próprias ações. Eu acredito que o mundo ainda esteja, né, com um número muito significativo de pessoas medíocres, incapazes de refletir sobre as suas próprias ações, incapazes de refletir sobre os impactos que suas próprias ações podem ocorrer para os outros, para o mundo. Bom, então a Hannah Arendt, pela primeira vez, não analisou o mal pelo viés moral, e sim pelo viés político. Com relação às obras da Arendt, eu tenho aqui alguns resumos sobre as origens do totalitarismo, sobre a condição humana, tá? E também sobre Eichmann em Jerusalém, que são obras que vocês busquem, procurem dar uma lida. A Condição Humana é um livro que retoma a questão do totalitarismo em algumas partes. A Condição Humana faz uma análise do que é ser humano, a partir da perspectiva da ação e do trabalho. É muito interessante de fazer essa leitura, tá? Então, algumas críticas tem também ao marxismo, estão presentes nesse texto, né, nesse livro, em especial o modo como Marx enxergava o trabalho a partir da sua dialética materialista. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é um resuminho do Eichmann em Jerusalém, desse julgamento, que eu não sei se eu estou bem certa, mas eu acho que tem um filme sobre isso, tá? O julgamento de Eichmann. Então, no livro da Hannah Arendt, que foi escrito a partir da cobertura, né, como editora da revista, que ela foi, a partir da cobertura desse julgamento do Adolf Eichmann, em 61, ela mostrou interesse pelo caso e se ofereceu para ir a Israel assistir ao julgamento como correspondente da revista The New Yorker. Em Israel, ela percebeu algo que ninguém imaginava. Eichmann não era um monstro cruel e antissemita convicto. Ele era tão medíocre, na perspectiva dela, que seria incapaz de ser um monstro. O Eichmann era apenas uma pessoa buscando ascensão por meio de um sistema totalitário e teria entrado para a gestão, né, para ganhar dinheiro. E a Arendt, então, ressalta que ele era tão medíocre que nem conseguiu subir, né, não conseguiu para a patente, né, da hierarquia militar. Então, e essa obra da Arendt causou, assim, muita polêmica, sobretudo entre a comunidade judaica, que acusou a Arendt, então, de ter minimizado o mal cometido por Eichmann e por nazistas como ele. E também causou polêmica as denúncias que Arendt fez no livro sobre lideranças judaicas que teriam também entregado alguns judeus para as Forças Armadas a fim de salvar outros judeus. Então, por alguns judeus, segundo a Hannah Arendt, tá? Então, povo, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá? Já passamos dos nossos 20 minutos de videoaula. Eu convido vocês, então, a buscar mais informações, tá? A fazer a leitura dessas obras, principalmente a Condição Humana e o julgamento de Eichmann. Tá? E aqui também, onde eu deixei este slide aqui, estampado na nossa salinha aqui do stream, nesse site aqui se encontra muita coisa interessante para leitura, para pesquisa, tá? Que é uma enciclopédia Mulheres na Filosofia. E assim nós nos despedimos, e na próxima semana prova online, uma boa leitura para fazer as provas, retomada de conteúdos, tá, pessoal? E boa sorte para todo mundo, com muito estudo, tá bem? Um abraço e até a próxima.